Porque um dia antes das eleições, muito importante para ser o prefeito de São Paulo, para passar para o segundo turno, me sai um laudo falsificado, bizarro, extremamente catastrófico. A equipe do Marçal joga isso na mídia e com isso queimando a imagem do Pablo Marçal, que já praticamente já tinha ali o segundo turno garantido. Um dia antes aquilo acontece. O que isso me lembra? Não sei se vocês se lembram, a Carla Zambelli, acho que foi 1 ou 2 dias antes das eleições entre Lula e Bolsonaro para a presidência da República em 2022, ela sacou uma pistola e saiu no meio da rua dando tiro para tudo que é lado. Aparentemente, um seguidor não sei se era PSOL ou se era do PT, estava meio que tirando onda com a cara dela, ela achou ruim, sacou uma arma e ficou dando uma de louca no meio da rua, correndo atrás do cara com a arma apontada. Isso, e a Carla Zambelli naquela época era uma das mulheres ali que era braço direito de Bolsonaro, ficava na cola de Bolsonaro. E depois que ela fez isso, um dia antes, isso queima a imagem da campanha do cara. Aqueles que são de direita, claro, eles vão votar, continuar votando, mas os indecisos, que são os indecisos que decidem as eleições, os indecisos vão falar assim: rapaz, eu não quero votar num cara que tem no time uma pessoa que sai atirando, pegando uma arma e apontando para todo mundo, dando tiro para cima e para baixo. Esse é o ponto número 1. Outra, até então, o Roberto Jefferson, o Bob Jeff, que era no passado de esquerda, ele se afastou do PT e deu uma guinada para a direita. Ele deu uma guinada para a direita, deu ali uma ameaçada, fez algumas críticas ao TSE, ao STF e tudo mais, dando parecer que ele estava virando de direita. A Polícia Federal foi na casa dele, que ele estava sob investigação. O cara vai lá e pega uma granada, e joga na Polícia Federal. Pega uma escopeta, dá tiro na Polícia Federal alguns dias antes das eleições. Isso queimando o filme mais uma vez da direita. Por mais que ele não seja de direita, mas aquela guinada que ele estava dando para a direita, algumas pessoas entendem como que o Roberto Jefferson fosse de direita. E ao ele atacar a Polícia Federal daquela forma, ele queima a imagem do candidato de direita naquele momento, que naquele momento era o Bolsonaro, certo? E isso tirou votos de Bolsonaro, com certeza. Se foi isso que fez com que Bolsonaro viesse a perder as eleições, não sei, não tem como dizer. Mas tenho certeza absoluta que tirou muitos votos de Bolsonaro. Pesou na balança. E o que o Pablo Marçal fez agora nas eleições de São Paulo foi a mesma coisa praticamente. Ele já estava praticamente seguro no segundo turno. A equipe dele, eu não sei, ele disse que não sabe, só que eu não confio muito na palavra do Pablo Marçal. Principalmente depois que ele, nos debates, ele estava ultrapassando já todos os limites. Para um cristão, que ele se diz cristão, um cristão não é um vale-tudo, aquilo ali não é uma guerra de vale-tudo. Se você se diz cristão, tudo tem um limite. Então ele ele ultrapassou todos os limites nos debates ali, provocando ao extremo os oponentes ali. E eu estava torcendo para que Marçal fosse para o segundo turno.
Só que aí suas ações estavam estranhas, as ações do Pablo Marçal. E eu já estava começando a pensar, rapaz, eu sou macaco velho, já há muito tempo na política, estudando o comportamento dos políticos. Eu pensei, será que o Pablo Marçal não foi colocado aí simplesmente para dividir a direita? É de se pensar. Colocado aí por quem? Eu vi uma entrevista do Zé Disseu falando que ele está assistindo de camarote Pablo Marçal romper a direita. O que é que acontece? O cara soltou um laudo, ele já estava com um pé no segundo turno, ele vai e solta um laudo fajuto, bem explícito que era falso, e aí, com isso, ele perdeu muitos votos. Foi por isso que eu fiz a analogia com a Carla Zambelli, porque foi um dia antes das apurações das urnas, um dia antes ele fez isso. Ele disse que sabotaram ele, que não foi ele que fez, que ele não estava sabendo, que ele não ia deixar, isso e aquilo. Ok. Aí a polícia vai rolar a investigação. Ponto e vírgula. O Pablo Marçal, em 2022, ele já tinha se candidatado à presidência da República. O mandato dele para presidente foi cassado. Ele não pôde mais participar, porque ele foi cassado. Ponto 1. Ponto 2. Como ele foi cassado para ser presidente da República, ele entrou como deputado federal em São Paulo. Ele ganhou. Acho que teve mais de 200 mil votos, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Ele ganhou, mesmo assim, arrumaram uma forma, um jeito de tirar o mandato dele. O sistema é bruto quando você não faz parte do sistema. Se você não faz parte do esqueminha, eles vão arrumar uma forma de te tirar. Então, como o Marçal ele é novo, ele sabe como que os caras funcionam, como que o jogo é sujo na política. Bolsonaro, sabendo disso, qual é a minha análise? Bolsonaro, sabendo disso, Bolsonaro não poderia correr o risco de apoiar Pablo Marçal para... Deixa eu prestar atenção aqui, galera, que eu tô... Caramba, quase que eu... Bolsonaro, sabendo que Pablo Marçal teve 2 vezes a sua candidatura cassada, ele não poderia correr o risco de apoiar Pablo Marçal mais uma vez e o sistema ir lá e tira o mandato dele e Bolsonaro sai quebrado por ter apoiado Pablo Marçal em um partido político pequeno, como o PRTB. O próprio Pablo Marçal já tinha falado disso mesmo, que ele estava dentro de um partido político pequeno e que em qualquer momento os caras poderiam tomar o mandato dele. Só que o Pablo Marçal ele foi atrás de Bolsonaro para pedir apoio político. O Bolsonaro, com humildade, falou para ele: Pablo Marçal, eu já tinha prometido falado com o Valdemar da Costa Neto, do PL, que é o dono do partido, ele tinha prometido a vice-prefeitura de São Paulo a Bolsonaro, certo? O Valdemar da Costa Neto tinha prometido a Bolsonaro a vice-prefeitura de São Paulo. E Bolsonaro poderia escolher. O candidato ideal para prefeito de São Paulo seria Ricardo Salles. Só que Bolsonaro, como é o líder da direita no momento, ele tem planos maiores para Ricardo Salles. Ele quer o Ricardo Salles lá dentro do Congresso, lá em Brasília, certo? Talvez como futuro senador, né? Um deputado federal, provavelmente como senador. E aí, sobrou o quê? O Ricardo Nunes, que é do Centrão, apoiado por Michel Temer,
apoiado por Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que foi colocado lá graças como padrinho, ele tem padrinho, o Bolsonaro. O que acontece? Aconteceu a mesma coisa. O Pablo Marçal ficou em terceiro, não teve o apoio da direita, e muitas pessoas da direita, a pedido de Bolsonaro, votaram no Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ficou à frente do Boulos. Só que algumas pessoas da direita, assim como até o próprio senador Cleitinho, apoiou o Pablo Marçal no primeiro turno. Até eu, se eu estivesse morando em São Paulo, mesmo com o pedido do Bolsonaro, eu votaria no Pablo Marçal, porque o Ricardo Nunes é de centro, certo? Só o que acontece? O Pablo Marçal, como ele perdeu, ficou em terceiro lugar, e ele falou que ia ganhar no primeiro turno, ele ficou com raiva. Agora ele está pedindo que Bolsonaro, o filho, todos aqueles que criticaram ele naquela batalha do primeiro turno, peçam desculpas públicas e que aceite suas, como se diz, que aceite as propostas do Pablo Marçal, porque se eles não fizerem isso, ele não vai dar os votos dele, como se ele fosse dono dos votos, como se ele fosse dono das pessoas da direita, certo? Eu mesmo, eu sou de direita, eu votaria no Pablo Marçal no primeiro turno. Até então não sabia que ele era desse cacife, que ele tinha esse tipo de atitude. Ele está mostrando agora. Só que se eu soubesse que ele ia agir dessa forma, eu não teria votado nele no primeiro turno. Meu amigo, é aquilo. É o que o Bolsonaro falou. Contra o Boulos eu voto em qualquer um. Na força do ódio. O que o Pablo Marçal tinha que fazer agora? Engolir o choro. E falar, minha gente, foi o que ele pregou. Ele pregou que ele é contra o comunismo no primeiro turno todinho. E agora, ao não apoiar o candidato do centro, que está junto com o Bolsonaro e com muitas, mais de 1.700.000 pessoas da direita, ao não apoiar, isso significa que ele não está preocupado com São Paulo. Que ele falou que fazia qualquer coisa para tirar o comunista, para não deixar Boulos entrar, certo? Por raiva. Então, para ele, o centro e a extrema esquerda é a mesma coisa. O centro são os globalistas, a elite. Só que entre a elite, meu amigo, e os extremistas da esquerda, se você não tem opção, não faça. Se você não tem só tem essas duas opções, não faça igual o MBL fez em 2022. Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Não é. Então, o que o Marçal deveria ter feito era ter engolido o choro e começar da mesma forma que a Tabata Amaral agora está apoiando o Boulos. O Datena também vai apoiar o Boulos, com certeza. E a Marina Helena está apoiando já o Ricardo Nunes. O Pablo Marçal deveria fazer a mesma coisa. Só que o que eu acho também? O Pablo Marçal, ele queria tráfego orgânico. Não precisa pagar nada para ter esses holofotes. Os holofotes. Ele recebeu ainda doações. Mais de 5 milhões de reais. E agora ele vai usar esse dinheiro para fazer tráfego pago para rodar a campanha do mais novo curso
que ele vai lançar aí agora. E eu tenho quase certeza que, você que é um amigo meu ali, que esse laudo ele colocou somente porque ele não queria passar. Ele não queria ser candidato. Ou ele não queria ser prefeito de São Paulo. Ele só quer ter o holofote. O Pablo Marçal, ele só quer ter o tráfego orgânico das eleições. Que é o maior canhão de tráfego orgânico, de geração de leads, são as eleições para presidente e para prefeitura de uma capital grande. Entenderam? Então, Pablo Marçal tá aí somente para ele tá aí só para temporariamente. Ele não tem plano, ele não tem não é planos, ele não tem planos de ser prefeito, ele não tem planos de ser presidente. Ele só tá aí aparecendo nesses momentos os momentos aonde vai gerar, de eleições, nos momentos de eleições. Tanto é que agora, para as eleições de São Paulo, do nada ele apareceu, do nada. Não tinha plano nenhum, ficou 2 anos, desde 2022, acabou as eleições e ele parou de falar. Aí agora, pouco tempo antes da entrada das eleições para prefeito de São Paulo, ele aparece e consegue aí muitos votos, né? Conseguiu muitos votos. Só que agora ele vai sumir de novo. Vai acabar esse segundo turno agora. Provavelmente o Nunes vai ser eleito e ele vai voltar a falar de política só daqui em 2026. É isso aí. Pablo Marçal, infelizmente, foi somente mais uma decepção na direita. Quero saber o seu comentário aí agora, se você tem alguma coisa mais a acrescentar ou se você discorda da minha opinião aqui. Deixa aí nos comentários, beleza? Forte abraço.